Quem sou eu pra que o grande receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, amadas ouvintes, queridas irmãs, mais um dia estamos aqui. E o provérbio de hoje diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios capítulo 23, versículo 6. Temos como título: ajude a criança com a palavra. Na correria do mundo contemporâneo, os pais passam muito pouco tempo com os filhos. O tempo escasso que eles têm juntos precisa ter qualidade. Além de ensiná-las a respeito dos valores éticos e morais, as crianças também precisam conhecer a palavra de Deus, que contém todos os princípios espirituais que as regerão pelo resto da vida. Ajudá-las a construir uma vida de oração, com um coração de temor e reverência, desenvolvendo um relacionamento com Deus vivo. A adolescência chegará com os seus conflitos de identidade e será muito mais difícil de ajudar se seus filhos não tiverem uma boa referência nos ensinamentos da Bíblia adquirida na infância. Nessa faixa etária, receberão muitas informações, porém não saberão como processá-las. Já não ouvirão mais os pais, antes buscarão opiniões dos amigos, correndo risco de se desviar totalmente do caminho certo. Ainda assim, devemos ajudá-los espiritualmente, inserindo-os no ambiente saudável da vida da igreja. Nessa idade, aprenda a não julgá-los, mas ouvi-los com paciência para encaminhá-los no caminho do Senhor. Bom dia, até amanhã com mais provérbios. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Neide Soares Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus, invocando profundamente. Amadas irmãs, hoje mais uma leitura do Alimento Diário. Vamos ler com oração. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor. Em todos eles havia abundante graça de Jesus. E a mensagem de hoje é: a palavra produz a mesma frequência. Perseverar implica constância. Não vive de pico e episódios. Por isso, a igreja não vive grandes acontecimentos. Em alguns tempos, em nossas conferências de jovens, percebíamos muitos deles viviam desses eventos, passando o restante do semestre apagado e desanimados, necessitando de reavivamento. Um reavivamento intenso a cada evento. Não podemos viver a vida da igreja de acontecimentos em acontecimentos, de eventos em eventos. Precisamos manter constância,
Como podemos viver diariamente no poder do Espírito Santo e perseverar na palavra dos apóstolos e na comunhão? Hoje o Senhor nos deu ferramenta para isso. No final de 2022, um grupo de irmãos do CEAP, Lorena, hoje seria a imersão. Eles faziam um exercício em que cada um tentava traduzir o sentimento do outro. E o sentimento, né, da mensagem. No PAC, posteriormente, desenvolveu esse encargo e o transformou em imersão. Não na palavra de cada um, o que cada um pensava, mas na palavra do Senhor. Assim, a partir de 2023, uma equipe começou a produzir o folheto da imersão. A imersão diária, que presentão o Senhor nos deu. A partir de então, começou a haver possibilidade de perseverarmos na comunhão e na comunhão da palavra dos apóstolos por meio da imersão na palavra. O Senhor sempre nos dá uma experiência e depois que já há uma comprovação nas Escrituras sobre essa experiência, o Senhor nos mostra, do capítulo 6 de Deuteronômio, que já queria que o povo de Israel praticasse a imersão, inculcando a palavra no coração. Essa palavra, de tanto falar, nós gravamos no coração, na mente, né, e no espírito. Então surgiram em seguida os primeiros gritos de guerra. E os jovens adoravam isso, né, porque era uma maneira deles estarem falando a palavra e inculcando essas palavras em cada um, né? Eles eram até um pouco infantis, mas serviam para levantar o ânimo dos comportores. Quem não é comportor, que sai pregando o evangelho na rua, as pessoas, não sente a pressão nas ruas, né? Não sabe a importância do grito de guerra. Atualmente, os gritos de guerra são cheios de conteúdo da palavra. É uma palavra profética da semana. Dessa forma, tanto o folheto da imersão quanto o grito de guerra nos ajuda a inculcarmos esta palavra em nosso coração. O Senhor nos deu ainda os adolescentes que energizam as reuniões com amor referente à palavra. Tudo isso nos proporciona desfrutar o poder do Espírito Santo. Com constância, né? Estarmos fazendo isso constantemente. No viver da igreja, os adolescentes anotam a mensagem, fazem transcrição da palavra de uma maneira linda, irmãos. E eles dormem e acordam com Deus ouvindo a palavra. Não pense que você está acima dessas práticas. Mantenhamos a constância, permitindo que por meio da palavra o Espírito Santo opera na nossa vida todos os dias. Isso é perseverar. No capítulo 4 de Atos, lemos das multidões dos que eram, aqueles que creram, era um coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente que as coisas que possuía fosse só deles. Não. Tudo, porém, lhes era comum. O resultado de perseverar na palavra dos apóstolos e na comunhão é levar-nos à unidade, um só coração e uma só alma. Quem nos uniformizou e nos uniforma é na mesma direção. É a palavra, porque a fonte da palavra nos mantém na comunhão. Deus nos tem concedido a mesma frequência, o mesmo ciclo. Estamos sendo intensificados na mesma direção e direcionamento para o mesmo foco. A unidade da igreja é extremamente importante para Deus. É realizar sua obra
Isto está em Atos capítulo 4, versículo 33. Nesse começo maravilhoso da igreja, em Jerusalém, não vemos Pedro e nenhum dos apóstolos falarem em questões de judaísmo. Tudo era novo. Eles pregavam a morte e ressurreição de Cristo e o Espírito Santo. Eles tinham liberdade para atuar. Eles tinham unidade e unanimidade. Estavam desprendidos das coisas materiais. Ofertavam, se entregavam tudo aos pés dos apóstolos. Não que eles praticassem boas ações seguindo sua vontade própria, mas depositavam tudo aos pés dos apóstolos para a obra do Senhor, permanecendo na mesma frequência e foco para ser um mesmo e assim colaborar na obra do Senhor. Fiéis aos dízimos, às ofertas, tudo isso faz parte do coração de cada um na igreja. O que nós ganhamos de luz nessas palavras é que sejamos fiéis a Cristo e a direção na nossa vida. A direção da mesma palavra é que precisamos inculcar esta palavra em nosso coração. Essa palavra tem que fazer parte da nossa vida. E a palavra é o próprio Cristo, né? A admoestação que ganhamos nessas palavras diz: sejamos firmes, obedientes à vontade do Senhor Jesus e humildes de coração puro e obediente à palavra de Deus. Louvado seja o Senhor por tais palavras, né? Que enche o nosso espírito de vida. Louvado seja o Senhor. O Senhor abençoe a cada irmã através dessas palavras. Amém. Amém. Zuzu, assim como você gosta de produzir mel na natureza, assim somos nós que gostamos de produzir o reino de Deus aqui na terra com justiça, paz e alegria. Senhor Jesus, vamos fazer a imersão Kids de quarta-feira. Onde Deus reina, a justiça, a paz e a alegria. Onde Deus reina, a justiça, a paz e a alegria. A justiça, a paz e a alegria. A justiça, a paz e a alegria. Onde Deus reina, a justiça, a paz e a alegria. Onde Deus reina, a justiça, a paz e a alegria. A justiça, a paz e a alegria. A justiça, a paz e a alegria. Aleluia, Senhor Jesus! Tua sã palavra chove sobre mim. Bom dia! Hoje, dia 27 de agosto de 2024, eu sei que lutas teve muitas, né? Porque eu também tive, mas passou, tudo passou, né? Tudo passa, né? Assim nos diz Eclesiastes. Tudo passa. E começamos um novo dia, né? Começamos uma nova vida com o Senhor. Isso é a misericórdia, né? De Deus, né? Nós, todos os dias pode ser novo para nós, porque o sangue de Cristo está disponível para nós 24 horas do dia, né? Nós podemos nos limpar de todo pecado, de toda injustiça, nos lavar no seu sangue, né? E ser novo de novo, né? O Senhor nos dá essa oportunidade todas as manhãs, amém? Já tivemos provérbios com a irmã Lene, alimento diário com a irmã Neide, que é minha mãe, né? Apresentá-la para vocês. Graças ao Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor, né? O versículo que nós vamos ler é Colossenses, capítulo 3, versículo 14.
Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Senhor Jesus. Todos nós queremos que todo mundo seja perfeito, né? Mas todo mundo é perfeito? Não, né? Nem a gente. Não é isso? Nós também somos imperfeitos. Mas o apóstolo Paulo diz que acima de tudo, entre nós, esteja o amor. Acima de tudo o quê? Quero ler para você Colossenses, capítulo 3, versículo 5. A velha natureza e a nova natureza. A velha natureza é aquela que nós temos quando estamos fora de Cristo, tá? E a nova natureza é quando nós estamos no Espírito. Versículo 5 diz assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Façam morrer, preste atenção, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, que são imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Amém? O amor é o vínculo da perfeição. Quanta coisa nós já vimos, irmã, quantos livros nós já lemos, quantas vezes nós já ouvimos mensagens e tudo. Mas o Senhor tem uma necessidade agora, para o momento de hoje, né? Então, não vamos nos apegar ao que já sabemos. O Senhor é novo, Ele vai nos mostrar coisas novas, né? E a imersão na palavra é uma delas. Quando você imerge na palavra profética, você experimenta algo novo. Só prova quem pratica, certo? Quem não pratica, critica. Então, vamos buscar a fonte, vamos buscar o amor de Deus na fonte, que é o vínculo da perfeição. Amém, irmãs? Termino com esse comentário e daqui a pouquinho a gente volta com a leitura bíblica de hoje, tá? Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Senhor, é o vinho novo que está sempre em novidade de vida. Nós somos também o novo homem que se alimenta da palavra, que se renova todas as manhãs. O maná, né, que o Senhor manda para nós todas as manhãs.
somos um novo homem e vivemos no Espírito, graças ao Senhor, pela Tua palavra que sempre nos faz lembrar de onde nós não podemos sair. Possamos viver no Espírito, buscando na fonte o amor de Deus, para amar nossos irmãos, até mesmo as pessoas que nos perseguem, que o Senhor possa estar colocando esse amor de Deus dentro de nós, para que nós possamos amar com o seu amor, que é perfeito. Aleluia! Obrigado, Senhor, por esse primeiro dia da semana que nós estamos lendo a Tua palavra, essa palavra que tem nos lavado a cada dia e tem entrado em nós, né, como um bom perfume de Cristo. Aleluia! Hoje nós vamos ler Jó, capítulos 23 ao 27. São capítulos bem curtinhos, né? Então, vamos iniciar com a resposta de Jó. Quem dera eu soubesse onde encontrar Deus. Capítulo 23, versículo 1. Então Jó respondeu: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo. Então me chegaria ao seu tribunal, exporia diante dele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia com que palavras ele me responderia, e entenderia o que ele fosse me dizer. Será que ele discutiria comigo segundo a grandeza do seu poder? Não, ele não discutiria, né? Ele nem me atenderia. Ali o homem reto apresentaria sua causa diante dele, e eu me livraria para sempre do meu juízo. Deus sabe o meu caminho, versículo 8. Se me adianto, Deus não está ali. Se volto para trás, não o percebo. Se ele age à minha esquerda, não o vejo. Se ele se esconde à minha direita, não o enxergo. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios, nunca me afastei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Deus cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Versículo 13. Mas se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O que ele quer, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como essas ainda tenho planejado. Por isso eu fico apavorado na sua presença e quando penso nisso, tenho medo dele. Quem é quem fez o meu coração esmorecer? O Todo-Poderoso me encheu de pavor. Por que não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto? Os maus roubam. Capítulo 24, versículo 1. Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não veem tais dias? Aos que removem os marcos de divisa, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento que pertence ao órfão e, como penhor, ficam com o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra todos têm de se esconder. Os pobres são explorados pelos maus. Versículo 5. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres saem para o seu trabalho, à procura de alimento. Em campo aberto encontram comida, para eles e para os seus filhos. Cortam o seu pasto no campo e apanham as uvas que ficaram nas vinhas dos ímpios. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio. São encharcados pelas chuvas das montanhas e por falta de abrigo abraçam-se às rochas. Orfãozinhos são arrancados do peito e dos pobres se toma penhor. Os pobres andam nus, sem roupa e famintos, carregam os feixes. Entre os muros desses perversos, espremem o azeite,
pisam as uvas no lagar, enquanto padecem sede. Desde as cidades gemem os que estão para morrer, e a alma dos feridos pede socorro. Mas Deus não considera isso anormal. Perversos, assassinos, adúlteros, ladrões. Versículo 3. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. O assassino se levanta de madrugada, mata o pobre e o necessitado e de noite se torna ladrão. O olho do adúltero aguarda o crepúsculo dizendo, ninguém me verá, e cobre o rosto. Nas trevas, ladrões invadem as casas, mas de dia ficam escondidos, não querem nada com a luz, pois amanhã é para todos eles como sombra de morte. Mas os terrores da noite lhes são familiares. Deus atenta ao perverso. Versículo 18. Os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. A porção deles na terra é maldita, e por isso já não andam pelo caminho das vinhas. A seca e o calor desfazem as águas da neve. A sepultura faz o mesmo com os que pecaram. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão com gosto. Nunca mais haverá lembrança deles. A injustiça será quebrada como uma árvore. Maltratam as estéreis que não têm filhos e não fazem o bem às viúvas, mas Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Eles se veem em pé quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso e nisso se apoiam, mas os olhos de Deus estão atentos aos caminhos deles. São exaltados por breve tempo, depois passam, colhidos como todos os demais. São cortados como as espigas do trigo. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas palavras? Até aqui nós estamos vendo a resposta de Jó, né? Terceira fala de Bildade, capítulo 25. Pode o homem ser justo diante de Deus? Então, Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse, a Deus pertence o domínio e o poder, ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Será que é possível contar os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como pode um mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem que é larva e o filho do homem que é verme. Jó critica Bildade, capítulo 26, versículo 1. Então Jó respondeu, como você sabe ajudar o que não tem força? Como você sabe socorrer o braço que não tem vigor? Como você sabe aconselhar o que não tem sabedoria e revelar a plenitude do verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem você profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em você? Então, temos a terceira fala de Bildade. A grandeza do poder de Deus. Versículo 5. Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O mundo dos mortos está desnudo diante de Deus e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo sobre a superfície das águas, no limite entre a luz e as trevas. As colunas do céu tremem e se espantam diante da sua ameaça. Com a sua força dominou o mar e com o seu entendimento despedaçou o monstro Raabe. Pelo seu sopro o céu se aclarou, a sua mão feriu a serpente veloz. Eis que isso são apenas as bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas um leve sussurro, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Então, nós estamos vendo aqui uma conversa, né? Bildade falando e Jó respondendo, né? Então, agora é a vez de Jó responder a Bildade. Capítulo 27. Nunca abrirei mão da minha integridade. Versículo 1. Jó continuou em sua fala dizendo, tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano.
Longe de mim que eu dê razão a vocês. Até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Que o meu inimigo seja castigado, versículo 7. Que o meu inimigo seja como perverso e o que se levantar contra mim como um injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for tirada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma? Será que Deus ouvirá o seu clamor quando lhe sobrevier a angústia? Será que o ímpio encontrará prazer no Todo-Poderoso e invocará a Deus a todo momento? Vou ensinar a vocês a respeito do poder de Deus e não lhe ocultarei o que está na mente do Todo-Poderoso. Eis que todos vocês já viram isso. Por que então ficam repetindo palavras que não fazem sentido? A porção que Deus dará ao perverso. Versículo 13. Esta é a porção que Deus dará ao perverso, a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os filhos dele se multiplicarem, será para que sejam mortos à espada. E os seus descendentes passarão fome. Os que sobreviverem, a peste os sepultará. E as suas viúvas não chorarão por eles. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular roupas como barro, poderá até acumular tudo isso. Mas o justo é que vestirá as roupas, e o inocente ficará com a prata. A casa que ele edifica é como a da traça, como a cabana que o vigia constrói. Rico, ele se deita com a sua riqueza, mas quando abre os olhos, ela já se foi. Pavores se apoderaram dele, como inundação. De noite a tempestade o arrebata. O vento leste o leva, e ele se vai. Varre-o com o ímpeto do seu lugar. Deus lança isso sobre ele e não o poupa, a ele que procura fugir às pressas da sua mão. Diante de sua queda, as pessoas batem palmas. Ao vê-lo ir embora, o vaiam com assobios. É isso que acontece com o perverso, né? Deus o julgará, né? Senhor Jesus, vamos agora a alguns comentários. Terminamos aqui a leitura, né? E agora vamos comentar um pouco sobre o que nós lemos. Nos capítulos 23, nós vemos Jó respondendo a Elifas, né? Tentando justificar a sua atitude. Ele achava que Deus estava oprimindo, né? Como vemos em Salmo 32:4. Jó lamentava sua incapacidade de ter uma audiência com Deus, na qual ele esperava encontrar justiça, né? Baseado na palavra do Senhor, né? Em Salmo 97:2, que diz assim: nuvens e trevas estão ao redor dele, justiça e juízo são a habitação do seu trono. Então, se referindo a Deus que é justo. Então, Jó queria ter essa audiência com Deus, porque ele iria provar da sua justiça, né? Então, qualquer que fosse a decisão de Deus, pelo menos Jó ficaria satisfeito de ter um contato renovado com Deus, né? Esse era o coração de Jó. Senhor, eu quero ver Deus, né? Conversar com Ele, né? Mesmo que Ele não me justifique, mas o fato de estar com Ele me enche de esperança, né? Então, esse era o coração do nosso amado irmão Jó, né? No capítulo 24, ao observar a sociedade, Jó se convenceu de que a justiça de Deus estava em falta, ou seja, no capítulo 23 ele declara Deus justo, né? E agora ele acha que Deus está sendo injusto. Aqueles que guardavam suas leis não eram recompensados, e os ímpios não eram julgados pelo mal que faziam. E Deus devia definir épocas para ministrar a justiça. Então, ele vê que, se você olhar para a sociedade hoje, você vê isso também, né? Pessoas que têm de tudo. Ela é rica, tem saúde, né? Seus filhos prosperam, seus negócios prosperam. E ela nem crê em Deus, né? É um ímpio. E tudo vai bem para ele. Então, segundo os nossos olhos humanos, a gente acha injusto, né? Aquele pobre que não tem nem roupa para usar, mas que tem um coração, né, de busca. Então você acha que é injusto. Por que esse pobre não é rico? Né? Então, o Senhor não vê como nós vemos. O Senhor disse, né, o próprio Jesus disse para nós que nós teríamos os pobres para sempre conosco. O Senhor
sabe lidar com cada um de nós no tempo certo, né? É isso que a gente precisa aprender, né? No capítulo 24, 2-3, também fala sobre várias coisas que as pessoas injustas fazem, né? Por exemplo, a alteração das divisas, era uma falta grave isso, né? E era punido quem roubasse terras assim, né? Muda o lugar das estacas, né? Confiscar animais como pagamento de dívidas era imperdoável, porque se a pessoa já era pobre, né? E tinha um animal de carga que ajudava no serviço. Se eu tirar esse animal dela, como que ela vai trabalhar? Então, era imperdoável fazer algo assim. E tirar isso do órfão e da viúva era pior ainda. Cuidar das viúvas, dos órfãos e dos pobres era um dever de integridade. Então, os ricos tinham que cuidar, né? Quem tinha uma boa... As pessoas, quando iam fazer as colheitas, pela lei, elas tinham que deixar as espigas de milho caírem, caiu no chão, já não era mais dele. Era para o pobre, era para a viúva, que poderia vir colher depois. Isso era a lei de Deus, esse é o coração de Deus, né? Mas sempre acontece isso? Não, né? Então, os perversos que roubam as viúvas, roubam os órfãos, né? E não tem nenhum problema de consciência com isso, né? Os pobres eram deixados à mercê de seus opressores, que eram os ímpios. Eles trabalhavam no campo e vinha, ou ajuntavam o que sobrava depois que os ceifeiros passavam, né? E eles sobreviviam desta maneira. E muitas pessoas confiscavam até as roupas. Por isso que no capítulo 24, 7-8, ele menciona, né, que os pobres andam nus, né? Então, na falta de boa roupa, que por vezes eram cruelmente confiscadas pelos ímpios, os pobres ficavam expostos ao tempo e à mercê dele, certo? E também, diversas vezes, a criança órfã e as viúvas eram vítimas dos todos poderosos, né? Então, os pobres trabalhavam pesado, sob condições opressivas, contrariando a dignidade humana, né? Às vezes em troca de comida, de bebida, e isso até, muitas vezes era até negado para eles, né? Não era permitido que recebessem parte da colheita, que eram contratados para ceifar, né? Enfim, eles cometiam pecado contra os pobres, né? E tudo ia bem para eles. Então, Jó, quando viu isso na sociedade, falou, mas isso é injusto, né? Então, ele reclama que Deus não está sendo tão justo com a sociedade, né, com as pessoas. Nós também muitas vezes caímos nessa situação. Então, irmãs, na verdade, tudo que Jó está passando é o que nós fazemos muitas vezes, né? E nós muitas vezes somos como Jó e muitas vezes somos como os amigos de Jó, né? Que critica, que julga os outros, né? Então a natureza é a mesma, viu, irmã? Essa natureza humana é a mesma. Uma coisa é certa, o Senhor é justo e Ele vai fazer justiça. Mas é no tempo dEle. Ele é Deus. Ele é quem decide que hora que Ele vai aplicar justiça, né? Então que nós possamos continuar servindo o Senhor com temor e tremor, sabendo que o nosso Deus é justo. Amém? Fiquem agora com a irmã Lene e a gente se vê amanhã, se Deus assim nos permitir, com mais uma leitura bíblica. Até lá. Continuando com a leitura bíblica diária, hoje vamos ler Salmos capítulo 41, Provérbios capítulo 22, versículos 5 e 6, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 12, e vai até o capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4, começando com Salmos. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhes restauras a saúde. Eu disse, compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs
amontoando maldades no coração. Ao sair, é disso que fala. Todos os que me odeiam se reúnem e ficam cochichando, pensando o pior a respeito de mim, dizendo: foi uma peste que deu nele, e caiu de cama e não vai se levantar mais. Até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto saberei que te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Agora, Provérbios, capítulo 22, versículos 5 e 6. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afasta-se deles. Versículo 6. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Agora, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12 até o capítulo 2. A sinceridade de Paulo. Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês, porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês a não ser aquilo que vocês leem e entendem. E espero que vocês entendam completamente, como também já nos entenderam em parte, que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. Paulo explica a sua demora em ir a Corinto. Com esta confiança, eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês para que tivessem um segundo benefício. Queria, ao passar por aí, dirigir-me à Macedônia e da Macedônia voltar a encontrar-me com vocês, sendo então encaminhado por vocês para a Judéia. Ora, ao querer isso, será que agi com leviandade? Ou, ao tomar decisões, será que decido segundo a carne, de modo que haja em mim simultaneamente o sim, sim e o não, não? Mas, como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, pelo contrário, nele sempre houve o sim. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus, por meio de nós. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. Capítulo 2. Porque decidi por mim mesmo o seguinte: não voltar a me encontrar com vocês em tristeza, porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará, senão aquele a quem tenho entristecido? E escrevi isso para que,
quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês de que a minha alegria é também a alegria de vocês. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Fim da leitura bíblica de hoje. Amanhã estaremos de volta. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: Ele está te chamando para cuidar. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Quando no capítulo 21 o apóstolo João narra o diálogo do Senhor com Pedro, ele registra exatamente a preocupação de Deus por seus filhos. Como ficariam e quem cuidaria deles? A resposta para essas preocupações é o pastorear e o apacentar. A palavra pastorear remete primeiramente ao ato de conduzir, cuidar com atenção, e apacentar ao ato de alimentar, dar sustento. Ao utilizar essas palavras, o Senhor queria dizer que todos os que creram e que viriam a crer nele precisavam ser conduzidos de tudo aquilo que não é Deus para o próprio Deus. Além disso, precisamos ser guardados dos homens maus, os quais foram denominados pelo próprio Senhor de ladrão, salteador, estranho e mercenário, e definidos pelo apóstolo Paulo como lobos vorazes. Diante de circunstâncias tão ameaçadoras, os filhos de Deus precisam de pastores, de pessoas maduras espiritualmente, que por amar ao Senhor guardam seu rebanho, o qual foi comprado com seu próprio sangue. Aqui não estamos falando da posição de pastor, mas da função. Isso equivale a dizer que todos os filhos de Deus podem ser um guardador dos cordeiros e das ovelhas. No rebanho, os cordeiros são aqueles mais novos e as ovelhas, os mais crescidos. Senhor, obrigada porque o Senhor tem nos chamado para pastorear o rebanho de Deus, não tendo um título de pastor, mas a função de cuidar de todos aqueles a quem fazem parte desse rebanho. Senhor, dá-nos graça, sabedoria e o amor que vem de Ti para cuidarmos uns dos outros. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa nossa querida irmã Isa. Seja bem-vinda, amada irmã. Muito obrigada, irmã, pela tua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amadas ouvintes, amadas irmãs. Desejo a todos um bom dia. Quero convidar vocês para orar comigo nesta manhã. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que nos concede. Morrer na cruz, salvar nosso pecado, derramar teu sangue precioso. Ó Senhor Jesus, vá adiante o mundo inteiro, Brasil, os estrangeiros, todas as famílias, Senhor. Ó Senhor Jesus, todos os lugares, Senhor, onde está tendo guerra, Senhor. Todas as guerras, Senhor, enchentes,
Oh, Senhor Jesus, vai diante, Senhor. Essa cidade que é de terra, o município, o mundo inteiro, o Brasil. Oh, Senhor Jesus, todos os familiares. Senhor Jesus, suas casas, seus filhos, seus trabalhos, a saúde, seus exames, suas viagens, seus retornos, seus inventários, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, na cidade de Caetité, no município, todo lavrador, todos os comerciantes, todos os governantes, todos os jovens, adolescentes, estudantes, todas as crianças, todas as creches, todos os idosos, todos os abrigos, casarão, casa de apoio, toda a delegacia, todos os orfanatos, morador de rua, as pessoas de rua, Senhor. Todos os hospitais, todos os UPA, todas as clínicas, posto de saúde, casa de saúde, secretaria de saúde, todas as UTI, todas as CTI, todas as casas de apoio, todos os escritórios, toda a advocacia. Oh, Senhor Jesus, vai diante, Senhor. Todas as pessoas estão internadas, todas estão isoladas, todas estão entubadas, todas estão esperando uma cirurgia, um transplante, uma transfusão de sangue. Todos que estão nos corredores, Senhor, para dar uma vaga, Senhor, na fila. Todos que estão acamados em casa. Abençoa as pessoas que cuidam das pessoas que estão acamadas em casa, os familiares. Oh, Senhor Jesus, todos os médicos, todos os enfermeiros, todas as áreas de saúde, todas as famílias que estão perdendo seus entes queridos todos os dias. Vá adiante, Senhor, conforte o coração de cada um na vida, Senhor. Oh, Senhor Jesus, todas as perícias, todos os currículos, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, todos os processos, todas as causas na justiça que possam ser liberadas. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu peço pela minha vida, pela minha casa, meus filhos, meus familiares. Oh, Senhor Jesus, obrigada pela Tua palavra. Oh, Senhor, pelas orações. Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, chegando ao final do nosso programa, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, e amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Deus abençoe a vocês e até amanhã, assim o Pai nos permitir. Amém. Jesus, a minha vida.